O vírus que causa o Covid-19 é um coronavírus. Os coronavírus são um grupo grande e diverso de vírus, e são necessários microscópios potentes para conseguirmos vê-los. Corona significa coroa, e como você pode ver nessa imagem, o vírus parece que tem uma coroa em sua volta. É por isso que os coronavírus têm esse nome. Existem vários tipos diferentes de coronavírus, e eles infectam uma ampla gama de mamíferos e aves. Alguns até mesmo causam doenças respiratórias leves em pessoas todos os anos. Então, os coronavírus não são novidade, mas o vírus que causa o Covid-19 é. O vírus que causa o Covid-19 é chamado de SARS-CoV-2. Todos esses coronavírus também vieram de morcegos e agora infectam pessoas e podem passar de pessoa para pessoa. Então, o primeiro desses vírus foi chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS-coronavírus, e ele surgiu em Guangdong, China, em 2002. O próximo vírus a desenvolver essa característica foi a Síndrome Respiratória do Oriente Médio por Coronavírus, ou MERS. Ela surgiu no Oriente Médio em 2012 e ainda causa infecções em humanos. Mais recentemente, no final de 2019, o SARS-CoV-2 surgiu em Wuhan, China. E como o vírus é similar ao vírus que ocasionou o primeiro SARS-coronavírus, foi chamado de SARS-CoV-2. Aqui podemos ver em amarelo alguns SARS-coronavírus saindo de uma célula. Os vírus precisam viver dentro de outras células, e depois se replicam nessas células e saem para infectar outras células do corpo. Nem todas as pessoas que são infectadas pelo SARS-CoV-2 ficam doentes. Essa doença é incomum porque pode causar uma enorme variedade de sinais e sintomas, o que a torna difícil de classificar. Então, algumas pessoas não têm nenhum sintoma, elas são chamadas de assintomáticas. Outras pessoas terão a doença, mas ela será leve. Podem se sentir gripadas ou com uma leve febre ou doença respiratória. Outras pessoas terão uma doença muito séria. Elas se sentirão muito mal e podem até morrer, se desenvolverem um quadro grave da doença. Então, há uma ampla variedade de sinais e sintomas para essa infecção. Em torno de 1/3 dos pacientes relata a perda de paladar ou olfato. Isso é mais específico da Covid-19, porque é muito raro em outros tipos de infecções. O período de incubação é o tempo decorrente entre alguém ser infectado até desenvolver sintomas. Normalmente, isso leva alguns dias, portanto, o período de incubação do COVID varia de 2 a 14 dias. O período infeccioso é o tempo em que alguém infectado com SARS-CoV-2 pode transmitir o vírus para outras pessoas. É mais difícil de definir o período infeccioso, mas, normalmente, presumimos que esse período é de cerca de 10 a 14 dias. Uma das maneiras pelas quais a Covid-19 causa doença grave e morte é a congestão pulmonar. No lado esquerdo, você pode ver pulmões saudáveis e como é a aparência do tecido pulmonar. Você pode ver aqui que o campo é escuro. Isso mostra que o tecido é saudável. No lado direito, você pode ver a mesma área pulmonar retratada à esquerda, exceto que ela é branca em vez de escura. Isso mostra que o tecido está severamente danificado pelo vírus e que esta pessoa está com grande dificuldade para respirar e obter oxigênio suficiente em seu corpo. Isso mostra o que o vírus pode fazer e como ele provoca uma doença grave e morte. O SARS-CoV-2 infecta as células epiteliais das vias aéreas, iniciando uma inflamação localizada, com ativação endotelial, dano tecidual e a liberação desordenada de citocinas. Ao entrar em contato com a célula hospedeira, o vírus utiliza uma proteína chamada spike, ou proteína S, para se ligar ao receptor de enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, diminuindo a expressão da ECA2 e, consequentemente, o metabolismo da angiotensina 2, iniciando a infecção. Portanto, o ECA2 atua como uma porta celular para o vírus. O patógeno apresenta tropismo pelo tecido respiratório superior, fato que leva ao gotejamento faríngeo do vírus, o que pode ajudar a explicar a transmissão mais eficaz da doença. É importante lembrar que os níveis de ECA2 aumentam na velhice e em comorbidades como diabetes e hipertensão arterial sistêmica, o que pode ser uma das causas do pior prognóstico neste grupo. Vale ressaltar que o receptor de ECA2 não está restrito ao pulmão. Ele também é expresso nos rins, macrófagos, tecido cardíaco, trato gastrointestinal e fígado. À medida que a doença avança, o SARS-CoV-2 evolui com replicação viral no trato respiratório inferior, utilizando o mecanismo transcricional das células alveolares para replicar e se distribuir pelo pulmão. Com a presença de genes facilitadores, há um aumento dos números de células afetadas, ocasionando o acometimento severo da doença.
A troca gasosa é mediada pelos alvéolos. Entretanto, devido à infecção, ocorrem falhas na integridade vascular, vazamento e aumento da permeabilidade, culminando em edema e/ou isquemia pulmonar, ativação da coagulação intravascular disseminada, hipóxia e progressão do dano pulmonar. Os primeiros achados vieram a partir de biópsia pós-mortem de um paciente de 50 anos de Wuhan, na China. Na ocasião, foram coletados o pulmão, fígado e coração. As análises histológicas do pulmão mostraram a presença de dano alveolar com exudato fibroporulento, descamação de pneumócitos, presença de membrana hialina e edema. Outro achado importante foram os sincícios, células gigantes multinucleadas, encontradas no espaço alveolar, formadas por pneumócitos com núcleos grandes, citoplasma granular e nucleolo proeminente. Os sincícios são alterações citopáticas, comuns em infecções virais, sendo também encontrados em pulmões de pacientes com SARS. Necrópsias minimamente invasivas revelam um dano alveolar difuso, formação de membrana hialina e infiltrado inflamatório intersticial mononuclear, com trombose em microcirculação. Foram relatados nesses pacientes níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias no sangue, uma condição denominada tempestade de citocinas. Trombose e danos a órgãos extrapulmonares também são observados. O SARS-CoV-2 envolve intensa resposta inflamatória, com estado de hipercoagulabilidade e isquemia, agravados por hipoxemia. A resposta inflamatória sistêmica em pacientes com infecção pode resultar em lesão endotelial com consequente aumento na geração de trombina e redução da fibrinólise endógena. Esse estado protrombótico é denominado coagulopatia, induzida pela sepse. Os diversos mecanismos envolvidos na sepse agem simultaneamente, culminando em um estado pró-hemostático. Aparentemente, os fatores mais importantes que medeiam esses distúrbios do sistema de coagulação durante a sepse são as citocinas inflamatórias. Como vemos nessa figura, evidências demonstram uma interação cruzada entre inflamação e coagulação, com a inflamação induzindo a ativação da coagulação e a coagulação acentuando a atividade inflamatória. De acordo com critérios estabelecidos pela Sociedade Internacional de Trombose e Homeostasia, é possível identificar melhores desfechos clínicos dos pacientes com coagulopatia induzida pela sepse, recebendo terapia anticoagulante. A infecção pelo SARS-CoV-2, em sua apresentação mais grave, marcada por disfunção orgânica, como insuficiência respiratória aguda, atende aos critérios diagnósticos da sepse. A redução da pressão arterial de oxigênio encontrada nos pacientes críticos contribui direta e indiretamente para o desenvolvimento de síndrome isquêmica. Esta figura apresenta o algoritmo de avaliação da trombogênese em pacientes com Covid-19, além de uma proposta de tratamento. Não existem, todavia, dados suficientes para determinar aspectos importantes à elaboração do plano terapêutico, como a escolha da melhor droga, sua dosagem e regime de administração e duração do tratamento. Sabe-se que a infecção pelo SARS-CoV-2 pode levar ao desenvolvimento de lesão cardíaca aguda. A patogênese ainda não é totalmente conhecida. Entretanto, existem hipóteses que apontam as formas pelas quais o SARS-CoV-2 pode afetar o tecido cardíaco. Uma delas diz respeito aos danos diretos aos cardiomiócitos causados pela infecção viral, pois já é de conhecimento que a infecção pulmonar em humanos e em camundongos levou à lesão cardíaca. Outra hipótese também levantada foi em relação à hipoxemia, sendo então um dos motivos para justificar o desenvolvimento da lesão cardíaca. A infecção pulmonar grave causada pela Covid-19 pode levar à obstrução das trocas gasosas, levando à hipoxemia, reduzindo o suprimento de energia no metabolismo celular e aumentando a atividade anaeróbica, o que causa a acidose intracelular e formação de radicais livres de forma a destruir a camada fosfolipídica da membrana celular. Além disso, o influxo de cálcio induzido pela hipóxia também leva a lesões de apoptose nos cardiomiócitos.